Agora pode começar. Museu Nacional, como a gente fala, se trata da história do Brasil. São feridas abertas, de fato, né, como a história do Brasil foi construída. Aí a gente foi tentando não entrar tanto, né, nesse lugar que te fere, né, de todas as formas. Então o diretor, com a delicadeza e sensibilidade dele, foi colocando a gente nesse lugar onde faz a gente se divertir, né? Pensando um pouco em termos de processo, assim, eu acho que de fato tem uma linha, né? Eu acho que talvez para isso seja importante remontar o próprio acontecimento do museu ali em 2018, no sentido de que todo mundo se lembra onde estava no dia que soube que o Museu Nacional tinha pegado fogo e a comoção que se causou e todo mundo vendo as imagens e tudo mais. Quando eu escrevi o Sísifo, tem esse momento que alude às cinzas de vários objetos perdidos no Museu Nacional. Parece que essa peça foi esquentando. E aí, quando a Andrea perguntou, e aí, um projeto novo para a Barca, eu acho que eu estava com isso muito fresco na cabeça, de falar, e o Museu Nacional? Os objetos contando as próprias histórias. Porque ela falou, sim, mas Museu Nacional como? De que jeito? Porque museu é que história? Museu são todas as histórias, possivelmente. Tinha certeza de que grande parte da dramaturgia tinha que emanar um pouco do processo, das demandas que surgissem coletivamente, dessas vozes no processo, assim, de como aquilo moldaria o processo. Levei alguns textos meio fora de ordem, assim, escrevi algumas cenas soltas, e aí acho que esse processo foi talvez o processo mais rico e transformador que eu já vivi na minha vida. Talvez não, com absoluta certeza, mas certamente foi o processo mais intenso, difícil e transformador. A gente vindo de uma linguagem em que a música tá ali e tal, e o Vini já tinha outras coisas, assim, já trouxe outras coisas pra gente não, eu não vejo essas pessoas tocando aqui na cena tal, principal, não. E algumas coisas saíram mais minimalistas, né, um arranjo voz e violão, às vezes tem assim, e que é maravilhoso, porque normalmente a gente pensa tudo grande, tem que preencher, e nossa, e não sei o quê. Vamos usar o que tem. E também batemos o pé assim em outras, porque assim, não, isso aqui tem que ser geralzão, tem que ter essa massa, tem que ter essa festa também que a Barca sempre imprime assim nos espetáculos. Junta essas pessoas, independente de suas experiências musicais, essa coisa todo dia, tocar junto, aprender, errar e não sei o quê, e rir, chorar junto, assim, faz com que acelere um pouco essa convivência, acelerar no sentido de ser mais profunda, né? Eu sou da etnia tariano, que a gente puxa da etnia do pai. E a minha mãe, né, como é tucana, me ensinou a gente a falar o tucano. Então eu começo cantando com a língua nativa, que é o tucano. Aí a mesma canção que eu canto em tucano, eu canto em português. Quando o Alfredo, né, me trouxe essa canção, ele falou, não, tá aqui a letra, você traduz na sua língua nativa. Me deu a melodia, aí tipo, a gente foi ensaiando, eu falei, na verdade nem sabia que se trataria de uma abertura, né? Quando eu já me familiarizei com a música, ele falou, não, essa é a música da abertura. Eu falei, gente, isso é um tipo... Antes de qualquer coisa... É uma carga muito, tipo, é uma responsabilidade muito grande, assim, tipo, acho que até pra mim, tipo, abrir uma peça pra tanta gente, acho que pro elenco inteiro, né? Tipo, mas foi isso, assim, tipo, é uma coisa que me marca também, me marca profundamente. Nos primeiros dias de ensaio eu chorava, porque eu me encontrava muito nesse lugar de... Eu tô ali, perto de várias pessoas, só tem o meu corpo indígena ali. Então esse fato do extermínio, genocídio, já me marca nesse lugar, né? Que
como pessoa, eu sempre estou sozinha. Eu estava comentando isso com eles. Me dói muito porque só tem eu como pessoa, como atriz indígena nesse elenco. Por mais que a gente esteja pisando no território indígena, e eu me vi desse lugar numa responsabilidade muito grande, assim, tipo, eu preciso estar, porque eu preciso dar voz às outras pessoas, aos outros povos que não vão ser nunca ouvidos. Porque eu tenho certeza que do lugar onde eu vim, que é Iaoretê, fronteira lá, ninguém nunca me acharia nesse lugar, né? Que apesar de ser um lugar muito delicado, né, muito sensível, tenho que encontrar forças lá dos meus ancestrais para colocar os pés aqui no chão e dizer, estou aqui, estou presente. O fato de ter ou não ter uma personalidade forte, eu fico pensando assim, como foi isso durante toda a minha vida. E eu acho que a mudança aconteceu que eu entendi que eu era uma mulher preta. E ser uma mulher preta na sociedade é óbvio que eu teria timidez e que eu teria medos e que eu não conseguiria me mostrar, porque o que já mostro de mim já não é bem recebido. Então, se eu mostrar mais, né, é sempre um risco. Eu acho que quando eu entendi isso, eu comecei a tentar me fortalecer, a me juntar de pessoas semelhantes, trocar experiências. E esse processo foi de fato assim um divisor de águas na minha postura como atriz, assim. Eu acho que também tem muito a ver com o fato de eu ter feito já um trabalho com a Barca e ter sido muito bem recebida, de ter criado uma relação afetiva com essas pessoas e ter criado um espaço de confiança, assim, de liberdade e escuta que me deixou confortável e livre para apontar as contradições mesmo nessas pessoas e nessas estruturas, né? Então, assim, foi um processo de grande desafio e de grandes conquistas pessoais e coletivas, eu acho, assim. Nosso setor é de assistência ao ensino, que faz a interface entre o museu e as escolas. A Espinha Dorsal, eu gosto de dizer que é um espetáculo em 3 atos, assim. Um primeiro ato que fala muito fortemente do edifício, materialmente, do Palácio de São Cristóvão. É um ato mais metafísico, mais lírico. Acho que a palavra talvez seja lirismo, assim, a palavra que melhor define. E o tempo inteiro ele trabalha com essas transversalidades do tempo, assim, os tempos, camadas de tempo sobrepostas e tal. Eu acho que isso é talvez uma linha condutora do primeiro ato. Mas pra canção já não havia mais elenco. O segundo ato é um ato que aí parece que as paredes do museu se rompem e a expressão Museu Nacional vira uma metáfora para a ideia de memória do Brasil. E memória do Brasil é por todo tipo de dor, de brutalidade, de violência, de beleza e de horror, né? Que é o que nos forma, né? Assim, falar, obviamente, de genocídio dos povos originários, de escravização dos povos negros. Então, trazer à tona histórias que passaram por apagamentos, né? Assim, então, ia falar também dessas elites oligárquicas. Só que para falar de tudo isso frontalmente, também escolher a via da paródia, da sátira, para também as coisas não ficarem só no panfleto, puro e simples, né? Que seria um risco muito grande. Então, se o primeiro ato temos a palavra lirismo, no segundo eu gosto de dizer que temos a palavra sátira, paródia. E um terceiro ato que é quase um epílogo, que é o arremate da peça, o encerramento, que é a realidade crua, assim, é o realismo nu e cru, assim, de alguma maneira estar aqui agora, no momento presente, lidando com esse museu que pegou fogo em ruínas e com esse país que pegou fogo em ruínas. O Museu Nacional como uma metáfora do Brasil e o Brasil como numa visita a um museu. A todos que choraram que se perdeu, pessoas, biomas, edifícios, patrimônio cultural, a história com H maiúsculo, eu lamento. Se quiserem que eu não volte, observe para fazer melhor. Agora, hoje, aqui, depois que esse país inteiro pegou fogo, olhem bem as ruínas e tratem de reconstruí-lo com material não inflamável.
Então eu acho que eu passei muito tempo até achar essa espinha dorsal, que foi achada muito no diálogo, no encontro com essas 12 pessoas ali em cena, e mais o Fabrício, que é o diretor de movimento, mais a Letícia, a diretora assistente. São esses 12 intérpretes em cena. Tem uma coisa muito linda que são das abordagens somáticas, é que cada corpo é um corpo e cada corpo vai ter a sua dança, vai ter a sua característica. E nesse trabalho, essa especificidade que eles têm de tocar também, alguns passavam pela preparação de corpo, mas automaticamente já começavam a tocar, né? E esse jogo, né, entre corpo, música e dança é bastante marcante, assim, vai ficar na minha memória, assim, desses 12, eu tenho memórias corporais e de fotografias deles dentro da sala de ensaio que levo pro meu coração. Cada processo pra gente é quase um apocalipse. E é um apocalipse no bom sentido, porque a gente tem processos muito intensos, onde a gente mergulha muito, com muita dor também, com muito sofrimento, não é só alegria, sorriso, para ter esse resultado de trabalho. O que a gente faz é trabalhar, somos operários da arte, somos da resistência mesmo, não é um teatro fácil que a gente faz, não é uma linguagem fácil que a gente domina. Cada espetáculo é um bichão que a gente está ali dominando, mas eu acho que o nosso maior desejo é que amanhã, que está bem pertinho, pelo menos amanhã a gente sobreviva. Eu espero que o nosso futuro seja agora, sabe? Que a gente tenha essa força, tenha saúde e que nunca nos falte amor, porque a gente necessita muito, assim. A gente ama muito o que a gente faz, então a gente necessita que esse amor nunca cesse, que é amor pelo teatro.